pouco tem Pipo, esta Já. é Isso. sua vida. Dizer ao torcedor que acredite, dizer ao torcedor que está lá em Floripa ou que vai para Floripa, que leve as vibrações positivas e lembrar uma coisa, nos últimos 35 anos é o jogo mais importante da história do Remo. O Remo caiu em 94, num jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Então são 30 anos, né? São 30 anos, mas eu me atrevo a te dizer que nos últimos 35 anos é o jogo mais importante. Eu boto 25, Bed, porque teve Remo e Paraná, aquele confronto no Mangueirão. Mas ali já foi Copa João Avelange, virado e Remo e Criciúma. Remo e Criciúma pela Copa do Brasil. Teve outro, mas esse... Mas eu entendi. Vocês têm que entender uma coisa. Hoje, disputar uma primeira divisão é para poucos. Sim. É um grupo seleto que consegue isso. Você pode olhar que para varar tem que ser um fenômeno igual o Mirassol, né? Então, um Cuiabá, o pessoal do Agro, aquele abraço aí, pessoal do Agro. Cada piada nessa reta final de Série B, né, amigo? Então, assim, o Remo tá prestes a furar uma bolha que pro norte do Brasil, ela não é furada desde que mudou o regulamento do nunca campeonato. Aconteceu quando foi... Não aconteceu, né? O Paysandu, quando ele sobe... Ele sobe no quadrangular. Então, olha nunca só. Subiu uns... Aqui no Pará com... Depois que mudaram esse regulamento para pontos corridos... A gente só tomou da tarraqueta. O futebol paraense só vem no ula-ula. Ula-ula de lá, quebra-quebra daqui. Eu tomei um susto. Que deu muito... Você está se referindo a Brown? É do Remo lá em Florianópolis. Será? Já esgotou do Lion? Ele falou aí, né? Será? Olha, acabou os ingressos de visitantes do Avaí. Bora ver aqui, bora. Vai. Vai lá. Deixa eu entrar E outra coisa que eu vou dizer, nenhuma novidade, tá? Tá aí, olha. Nenhuma novidade. Isso aí, pra mim, nenhuma novidade. Se tiver acontecendo, já esgotou, pra mim não é nenhuma novidade. Serviço de jogo. Vou clicar lá. E a gente acompanhando tudo, certo é que o Lion... Remo. Olha, o Wanderson tá dizendo que Bad Boy é mentira, ele tá falando aqui. E ele tá lá. E tem outra, cara, eles colocaram 100 conto inteira. Tava uma fila no site. 50 meia. Da vovó pode botar 1000 conto da vovó. O torcedor não quer saber da vovó. Não, mas eu vou concluir. Sim. É para todo o estádio. Porque eles acreditam que a torcida do Remo vai comprar outros setores lá, então eles colocaram o preço mas é isso mesmo. Lá em cima, entendeu? Da vovó, o que eu tô falando aqui há 2 semanas, eu aposto com quem quiser casar. Porque no jogo contra o Criciúma, o ingresso foi barateado e um sócio podia levar 3 pessoas com ele. A promoção mantiveram, mas só que eles elevaram para esse jogo do Remo. Então todo o estádio está custando R$100, exceto... Deixa eu ver aqui. Exceto as áreas VIP C e VIP E, que custarão 150. Ou seja, eles já estão pensando que a torcida do Remo, né, e vai fazer isso, ela vai comprar outros setores do estádio. A torcida do Remo, olha, pode anotar o que eu tô falando. A torcida do Remo vai invadir a ressacada no sábado. E você sabe qual é a campanha que está sendo feita lá pela torcida do Avaí? Não. Então aguarde aí que eu vou lhe dar essa notícia. Nos sites das torcidas organizadas do Avaí, o comentário é o seguinte: por que vamos ajudar eles? Nós não vamos ajudar, eles são nossos rivais. Vocês lembram que a torcida do Paysandu fez aqui com o jogo do Curitiba? Que teve gente que disse que queria ver o Paysandu perder para não ver o Remo ser campeão. Lá eles estão fazendo contra Chapecoense,
e Criciúma. Eles não querem ver os rivais deles na primeira divisão. Ah, entendi. Então a campanha lá, a campanha lá é assim. Veja só. E isso tá na internet, quem quiser checar, tá? Que eles não querem que o Avaí ganhe o jogo. Querem que o Avaí deixe o Remo ganhar, que eles não querem ver rival na primeira divisão. Né? Como eu já falei lá em Santa Catarina. Por exemplo, se fosse Remo e Paysandu e o Águia de Marabá, como o Águia quase subiu em 2008, tava todo o estado torcendo pro Águia, né? Mas só que Santa Catarina ele é um estado diferente da federação. A cidade mais rica é Joinville, né? E os 5 grandes clubes de lá são rivais: Chape, Criciúma, Joinville, o Jack, né? O Figueirense e o Avaí, eles são rivais. São 5 grandes times. O meu amigo Tarcílio Braga diz: não é verdade. As organizadas são unidas com a torcida do Paysandu. Isso é verdade, Tarcílio, mas eu não falei nas organizadas. Vocês viram falar em torcida organizada aqui? E outra, as organizadas, elas vão pro campo? Difícil. Elas vão na boa, Tarcílio. Na Curuzu, procuraram as organizadas, foram contra o Curitiba? Não. E Tarcílio? Menos, Tarcílio. Porque esse negócio de organizada, por exemplo, no Ceará, a torcida do Paysandu é organizada junto com a Ceará Amor e a do Remo é com a TUF. Em Curitiba, a torcida do Remo é com a do Atlético e a Império do Curitiba é com a do Paysandu. Por que vocês acham, já que ele tocou nesse assunto, que eu nem gosto de falar, que eu não gosto de dar moral pra esses caras, é por isso que tem cagada, tem morte. Porque o que acontece? Tem leso em tudo que é lugar, né? Aí os lesos daqui mantêm contato com os lesos de lá. Você lembra aquele torcedor do Remo que foi pegar a faixa da torcida do ABC? É porque é rival. Aí eles pegam aqueles panos de chão que não vale porra nenhuma e o clube leva 10 jogos de punição. Só pra um babaca colocar um pano de chão, bater a foto e mandar: olha aí, deveu. Não é essa linguagem, ó. Deveu. Tarcílio, deixa comigo, tá? Aqui foi criado no subúrbio, jogando bola na pissarra, sabe entrar e sair de qualquer lugar. Então não venha ensinar pra mim o que eu sei de cor e salteado. Esse negócio de unido é só pra fazer porrada, pra fazer confusão. Tu vê aquele Botafogo da Paraíba, o River do Piauí, quando vem aqui em Belém, eles mandam a faixa e umas 10 camisas. Aí eles mantêm contato com os pombalesa daqui. Alô, nós estamos mandando pra ir. Aí os daqui vão fazer cagada lá. Aí os times daqui perdem o mando de campo. Tá na hora, sabe, da gente falar a verdade. Vamos lá. Da vovó, alguma novidade do fronte azulino? Bed, o Remo pode ter 3 alterações, né, para esse jogo. Quais são e você concorda? Ainda tem a dúvida do Marcelinho, né? Então o Guto tá nessa questão do lateral direito, a primeira. E as voltas, né, de Caio Vinícius e Diego Hernandes na equipe titular. Então o Leão vai com 3, poderá ir, né? 2 vão ser certas, que é o Diego Hernandes e o Caio Vinícius. E o Remo ainda tem essa questão do Marcelinho para a gente acompanhar, né? O Remo está fazendo um trabalho muito grande com o Marcelinho dioturnamente com o atleta. E o Remo já conseguiu um milagre enorme, né, com o Marcelo Rangel, e deverá conseguir com outro Marcelo do grupo, Marcelinho. Depois das palavras do Dr. Jean Clay ontem, acredito que o Marcelinho deve estar na final. Porque é um jogo final, né? Contra o Goiás, deve estar na final. Não, ele já pode jogar contra o Avaí, Bed. Será, mano? Então pronto. Se ele jogar... Foi lesão grau 1. E estão fazendo o trabalho. Azul Paraense é notícia. Clube do Remo que está em Floripa. A galera do Leão comprando tudo. 100 contos, Michelzinho e Bad Boy. 100 conto é o ingresso que o time do Avaí colocou para todo o estádio
com exceção das áreas VIP C e E. E a torcida do Clube do Remo, ela tá fazendo aquele fenômeno que eu disse, né, amigo? Ela tá comprando outros espaços, cara, do estádio para ir acompanhar, ir se aglutinando e se ajuntando. Eu acho que a ressacada vai virar Baenão, irmão, nesse próximo sábado. Aí, chegou. Viu? Agora, Abner Luiz, presidente, bora com a gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Nação Azulina. Bom dia, Fenômeno Azul do Brasil. Empolgado, hein? Acabamos todos os ingressos. Em 10 minutos, compramos 200 mil ingressos. Vamos invadir a ressacada no próximo sábado, 4h30 da tarde. Brincadeiras à parte, um abraço, rapaziada. Já estamos aqui na nossa posição, nos nossos estúdios, aqui na COP30. Cara, vai, então fecha o teu microfone e repete para ele aí. Tá. Parada é o seguinte, essa torcida do Remo, ela é absurda. Ela é uma torcida que eu me lembro uma vez, o Remo sem divisão, Remo e Tuna, um amistoso morto no meio de semana, botou 10 mil pessoas no Baianão. Amistoso, meio de semana, movimentar o time, tentar ganhar um dinheiro para pagar alguma coisa. Cara, o que os torcedores naquela região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, estão descendo rumo à ressacada no sábado, é algo assim absurdo. Ontem eu tive o testemunho de um torcedor na minha live que disse o seguinte: Abner, eu saí do emprego em agosto em Santa Catarina, peguei o meu seguro-desemprego, em agosto mesmo eu disse, eu vou ficar para esse jogo do Remo contra o Avaí. O cara ficou agosto, setembro, outubro, dinheiro acabando, novembro chegando, e o Remo ganhando, o Remo ganhando, o Remo ganhando. Cara, o cara ficou sozinho, sem família, sem nada lá. E aí chegou o grande dia, hoje ele acordou cedo, comprou o ingresso dele, já está com a grana muito curta, só com a passagem para retornar logo após o jogo, para voltar a morar em Belém do Pará, mas aguentou firme, pensando em desistir toda semana e voltar para casa, não desistiu, vai assistir o jogo, garantiu o ingresso e sábado vai estar na ressacada. São testemunhos como esse que representam uma torcida que não é uma torcida modinha, que não é uma torcida que empolgou agora com esse clube, é uma torcida que vive esse clube dioturnamente e que nos faz, jornalistas, quando esquece, passar a entender o tamanho da paixão do torcedor do Clube do Remo. Parabéns a essa torcida e olha, independente do clube, independente de ser dirigente, se o Remo vier subir, ele merece por essa torcida. É esse meu testemunho. Falar, Abner, eu venho aqui há um mês, mas basicamente um mês dizendo, e eu não tenho dúvida de te dizer que nós teremos, vai ser um negócio assim, e tomara que o time responda dentro de campo, porque o torcedor faz e sempre fez a parte dele. Tomara que o time responda dentro de campo o que ele vai ver. Eu me preparo para no sábado assistir uma das maiores provas do que o torcedor paraense é capaz de fazer pelo seu clube. Porque torcer, invadir um estádio como a torcida do Inter, a do Grêmio faz, que é lá do lado, é muito fácil. Eu quero ver tu sair de Belém do Pará, ou então sair de outros estados para fazer o que a torcida paraense faz. O nome disso é amor, é paixão. O nome disso é certeza de que quando o cara torce e é apaixonado por uma bandeira e por um time, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Então eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida nenhuma, quem acompanha eu disse aqui, e me atrevo a dizer que o Clube do Remo, aquele lado de trás do gol vai estar totalmente tomado e que o Clube do Remo terá muitos, eu estou falando de uma invasão
para ocupar o estádio ali, pela aquela metade do estádio lá, para ficar toda azulina. O Leão, Bed, Michelzinho e torcedor que vai ter 2 alterações, né? O Diego Hernandes e o Caio Vinícius, que vão voltar para o time titular. E tem a questão do Marcelinho, que o Abner falou que está sendo feita uma força-tarefa. E o jogador pode pintar, né, no Clube do Remo. A grande notícia de ontem foi essa contusão, grau 1. Pô, dos males o menor, né, Michel? Que foi muito feia a entrada do Vaguinho, que só o Anderson falou que não deveria receber cartão vermelho. E o momento é esse, cara. A gente deverá ver, amigos, algo que vai repercutir em todo o Brasil, cara. A torcida do Remo deverá colocar 5, 6 mil torcedores nesse jogo, pelo menos. É muita coisa. É muita coisa. Quanto tem a capacidade da ressacada? 17 mil, vou até ver para falar aqui, para não falar bobagem. Mas não passa de 20 mil. Então é muita coisa, cara. Cara, falar da torcida do Remo é chovendo molhado, né, Bed? O Bed tava falando aí sobre isso e é chovendo molhado, cara. O que a torcida do Remo já enfrentou, já passou, né, como o Abner falou, não é de agora, não é que esquentou agora, não. Sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Esse amor sempre existiu. Ficar ao lado do clube era quase que obrigação do torcedor. 17.826 torcedores. Nos melhores e nos piores momentos do Remo, a torcida nunca abandonou o time, sempre esteve presente no estádio. E é incrível, né? Eu sempre falei que eu gosto de fazer muito jogo no Baenão, porque a atmosfera que a gente sente lá é muito grande. Tanto o Baenão quanto o Curuzu, mas o Baenão ele tem uma acústica um pouco melhor por causa dos tobogãs. E aí você acaba, como a gente fica atrás dos gols, né, a gente acaba sentindo mais esse eco da torcida. Mas enfim, cara, chover no molhado vai ser mais um fator positivo para o Remo. Já tem esses retornos aí que você falou, tem a torcida, tem o Avaí que nem treinou ontem, né? Os jogadores estão bem chateados, né, com a direção havaiana. Então, para quem não está acompanhando, os jogadores do Avaí estão com 2 meses de CLT atrasados e 6 meses de imagem atrasados, mais a premiação do Catarinense também, do título do Campeonato Catarinense que não foi paga. E aí teve eleição agora, esse presidente vai sair, o que está agora, ou seja, ele não vai pagar nada, né? Porque ele não pagou em 6 meses, ele não vai pagar agora. Deu sorte que vai deixar o clube na Série B e aí vai ter uma reunião aí para ver quem é que vai para o jogo, quem não vai, como é que vão resolver. Mas é um Avaí que está tumultuado e que o Remo tem que tirar proveito disso. Né? O goleiro titular também não vai jogar, o Neto está suspenso, o segundo está no departamento médico, vai como terceiro goleiro pro jogo. Enfim, então tem vários fatores que estão colocando o Remo numa situação confortável e de confiança para o jogo, mas tem que ir lá e fazer o seu papel. O jogo se ganha ao final dos 90 minutos, não se ganha de véspera. Então tem que ir lá, trabalhar durante a semana, ainda falta aí 2 dias de trabalho, trabalha sério e chega dentro de campo e vai no 220 para ganhar o jogo e vir com o pé na Série A. Bad boy. Mataus já. O nosso amigo Michel, cirúrgico. É o que a gente vem falando. O oba-oba, o torcedor, ele pode fazer o que ele quiser. Se a torcida quiser começar a fazer churrasco desde hoje, ela pode. A torcida tem direito de fazer a festa que ela está fazendo. Agora, o time não. E eu disse aqui também, vocês vão lembrar, como foi boa essa saída do Remo de Belém. Tá? Porque vocês imaginam se esse jogo do Avaí é em Belém? Como estava essa cidade aqui? Verdade. Entendeu? Então, é excelente, o Remo precisa entender uma coisa. Quem está hoje à frente do Clube do Remo. O Clube do Remo, em 35 anos, nunca esteve tão perto de retornar à primeira divisão. Nunca esteve tão perto.
Então, até quando me perguntam na rua, eu vou dizer para vocês o que eu respondo. Quando me perguntam, Bed, o Remo vai subir? Eu até brinco, eu digo, se ele não subir agora, é mais 50 anos. Nunca. Ei, deixaram. Os caras não perceberam o seguinte, eles estavam preocupados, eles olharam no retrovisor, lá vem o Hamilton. Olha, quem tá ali? O Verstappen. E aquele outro ali? Aí os caras disseram, vem cá, tem um ali que ninguém sabe quem é. Aí ninguém, não é a Alesi, não é a Alesi. Mas quem é, rapaz? Olha pra mim. Quando eles viram aquele felino, aquele Lion, aquele piloto passar, o Remo passou, velho. E agora os caras estão agoniados, porque é o seguinte, faltam 2 rodadas. E, pra mim, Atlético Paranaense e Curitiba, só um acidente de trabalho, cara, pra tirar a vaga deles. Também acho. E o Clube do Remo? O Clube do Remo, cara, vai jogar com um time que tá fora. Será que eles vão ter mais vontade que o Remo? E o Remo decide aonde? É em Goiânia, na Anhanguera, que o Remo decide? Onde é que o Remo decide? Aqui em Belém, Mangueirão. Na Bahia do Guajará? Isso. Então, meu irmão. Esse é Mangueirão, esse jogo? Vai. É Mangueirão. Certeza? Mangueirão. Palavra de um prócer azulino pra mim. Palavra de um prócer azulino pra mim. Paula, se o Remo chegar na última partida contra o Goiás e viver num clima de acesso, não seria justo da nossa parte colocar o jogo pro Baianão e não deixar a torcida ver um possível retorno. Tu vais premiar, vais permitir, premiar não, permitir 15 e exatamente. Deixar mais 40 de fora. Então o torcedor remista vai ao Bengui contra o Goiás. Galera, o técnico Vinícius Bragantin, que é o técnico do Avaí, não é? Ele concedeu entrevista à rádio CBN de Florianópolis e falou que o Avaí vai com a garotada do Sub-20 para esse jogo diante do Remo, porque em agosto desse ano, quando o Avaí ainda estava no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, muitos jogadores do elenco profissional se recusaram a jogar e isso começou essa bola de neve. Mas a gente também tem que entender e bater palma pro elenco do Avaí, cara, porque com todas as dificuldades mantiveram a equipe havaiana na Série B do Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Remo vai ter um time sub-20 para enfrentar no jogo diante da equipe do Avaí. Para vocês, isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada? Facilita? Aumenta a responsabilidade do Leão? O Remo que já teve um papel invertido no Clássico Repá em 2014, quando ganhou no Paysandu de 4-1 com uma base de sub-20 naquela oportunidade. E aí, Michel? Cara, facilita bem, né? É diferente você jogar com o profissional e jogar com o sub-20, não dá pra negar, mas tem que ir lá e ganhar o jogo. Não adianta achar que os moleques também vão abrir a perna lá e tá tudo certo, que não, né? Mas facilita bastante. É mais um fator pro lado do Remo, né? Pra gente confiar nessa vitória, pra gente acreditar que é possível e que esse acesso vai acontecer. Então, cara, eu acho que a gente vai falar, vai muito nisso. O Bed tá falando já há algum tempo, né? E eu concordo muito no sentido do jogo ser fora de casa ser melhor, né? Porque senão a gente já tava aqui, né? Falando das coisas e tudo mais, como é que vai ser, e a vitória, e o cara vai na padaria, e o outro já cobra, já empolga, enfim. E tá lá é melhor. E espero que... E sei que o Guto é muito competente para isso, né? De conseguir fazer esse trabalho mental com a galera. E é mais um fator positivo para o Remo conseguir esses 3 pontos lá que... Pra mim, vamos botar o Remo com um pé e meio na Série A. E aí, Bed? Essa rapaziada do Avaí jogando a base, não todos, mas a base sendo do Sub-20 nesse confronto diante do Remo. Esse negócio de base, ele é preocupante, assim, porque às vezes quem tá querendo um lugar ao sol, ele entra e... O Pedro Henrique aqui é o exemplo, né? Pois é, ele pode querer algo mais.
O toque que tem que ser dado aí é o seguinte: o X da questão. Os jogadores do Avaí podem querer mais que o do Remo? É verdade. É isso que é o X. Não perdem 6 jogos os jogadores havaianos. Não interessa. Não importa quem é, se é sub-20 ou profissional. Exatamente. Não importa quem é. A pergunta a ser feita no vestiário é o seguinte: vem cá. Esses caras, eles vão ter mais vontade que a gente aqui. Esses caras estão correndo atrás de quê? De uma mala com dinheiro? Nós temos um container. Quanto que deram de bicho para eles? 500 mil para eles ganharem da gente aqui? Nós temos 8 milhões garantidos. Então tudo isso é o lado psicológico. O futebol é isso. Tem que ser trabalhado a cabeça do jogador. Meu irmão, tu sabe onde tu estás? Tu estás a um jogo do Brasil todo falar de ti. Sim. Tu sabe a cidade que tu nasceu? A cidade que tu nasceu, saíste de lá, tu só jogou em 2ª divisão, 3ª divisão. Agora, aquela cidade vai te ver, porque tu vai estar na 1ª divisão, e a 1ª divisão, ela passa pro Brasil todo, pro mundo todo. O currículo do cara fica muito cheio. O empresário vai chegar, vai Subir dizer: Michel, esse jogo é para te arrebentar, Michel. Porque tu arrebentando, ou tu fica no Remo para disputar uma 1ª divisão, ou eu te arrumo um clube logo melhor ainda. Pelo menos na Série B tu fica. Tá entendendo? Então tem tudo isso em jogo, cara. Pouquíssimos descem, dependendo muito da qualidade, como já está também na carreira, né? Um Ítalo que jogou uma Série B. A conversa lá em Recife, né? Que estão a imprensa pernambucana falando do Regis, né? Ir para o Santa Cruz, o Pedro Costa, lateral direito do Leão. O Antônio Júnior pergunta ali: tem grana da Copa 30? Pena que é só da Copa, tinha que ter mais. O futebol do Pará voltar para a 1ª divisão. No jogo passado, o Avaí já teve um garoto de 17 anos que jogou no... Marcou gol, né? Foi o jogador mais novo. Atacante. Jorgemar. É Jusimar, né? Jusimar. Deixa eu ver. É Jusimar ou Jusimar, eu acho. Bom jogador, cara. Muito bom jogador. Aqui tá Jorgemar, mas não então, sei se é Josimar. Pode ser, porque eu falei Jusmar também, eu entendi Jusmar. Pode ser. Jorgemar. Eu confio em você. Eu confio no cara que escreveu aqui. Cara, mas é isso, né? Teve o torcedor que acabou falando aí, escrevendo aí, um abraço pro... E Andy, chama o Andy aí, por favor. Manda o mano o mano aí pro espaço. Por favor. Tá? Tu vai ler aí, tu vai saber. Mande aí, por favor. Tô lhe pedindo. Cara, mas é isso, né? Eu não falto com respeito com ninguém, né, mano? Irmão, pra esse jogo do Remo, se vocês fossem o Guto, se a gente fosse a comissão técnica do Leão aqui, qual seria o papo com os jogadores do Remo hoje? Porque se a galera azulina tá ansiosa, mesmo lá em Floripa, os jogadores também estão, cara. Eu senti essa ansiedade deles no jogo contra o Novo Horizontino. E aí, o que vocês falariam? Vai, Bad. Sobre a respeito do torcedor, tá ansioso? O time. Como é que é o trabalho, a conversa? Porque eu senti um Remo ansioso no primeiro tempo lá em Novo Horizonte. Atenção. Eu não digo que aquilo é ansiedade. Eu digo que o Remo entrou desligado. Entendi. É diferente. O Remo entrou assim, parece aquela pane mental que dá que os caras estavam no mundo da lua. E ainda bem, como eu disse, que o Novo Horizonte não teve aquele jogador expulso, porque a coisa ia complicar mais ainda. Agora, o Remo tem que entender, é aquilo, Rodolfo, o que é que representa o jogo contra o Avaí. A partir de agora, cada jogo é uma decisão. E não se tem direito de errar mais. Quem errar agora, o cachimbo vai cair. Porque não tem tempo de recuperação. Uma coisa é quando tu tem 10, quando tu tem 15 rodadas. Mas, depois dessa, é a final, acabou. Sim. Esse seria o teu bate-papo com ele. O Remo precisa entender o seguinte. Jogadores, vamos lá. Se a gente conseguir um bom resultado... O que é um bom resultado? Um empate é um bom resultado. Decide em casa, né?
O Remo tem que vir para esse jogo contra o Goiás Vivo, né? para dar porrada no Goiás aqui dentro. Te entendo. Égua Bad, eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que nas circunstâncias, o empate não é um bom resultado. Tu acha que não? Nas Tudo com circunstâncias. o Avaí tá com a Nas molecada no circunstâncias. sub-20. Mas Se por fosse o quê? Avaí brigando por alguma Sim, mas coisa... o jogo ainda não começou. Não, mas... A por gente tudo só que tá vai acontecendo, poder os caras não dizer estão isso treinando. aí. Eu já os caras- entendi o que tu entendeu? está falando. Mas olha só, a gente só vai poder dizer isso aí que você está falando Quando a bola rolar. quando a bola né? rolar. Sim. Por exemplo, se o Avaí entrar em campo e der esse mole aí, beleza. E eu tô torcendo pra ele dar esse mole aí. Sim, entendi. A galera, mas é isso, né? Questão de Pra- cada um tem a sua opinião, né? A galera Sim. tá falando aqui que o empate é ruim pra esse jogo. Agora, não, gente, olha só o que eu tô falando. Mas se o Avaí entra dopado financeiramente, Isso aí querendo isso vai aprontar, acontecer, né? querendo Isso vai aprontar, acontecer. como é Vai que é? acontecer. Isso aí é certeza, vai Hein? acontecer. O Remo vem de duas decisões. Uma contra a Chapecoense e outra contra o Novo Horizontino. Ele vai pro jogo contra o Avaí, é outra decisão. Agora me digam, o Remo chegando a 60 pontos, ele tem 59. O Remo no empate chegando a 60 pontos, por que é um resultado ruim? Se ele dá uma porrada no Goiás, ele classifica. Eu entendo o lado da torcida do Michel por causa da questão do time estar com o sub-20, né, Não, Bed? agora vamos lá. Qual é a diferença que tem de fazer 60 Não, e sim. fazer. Não, Mas se o Remo vencer, ele tem joga sim, com Bed. empate aqui, Vamos Você lá, joga Bed. pelo empate. vamos lá, vamos Joga lá. com empate contra o vamos Goiás. lá, meus queridos, Vai. vamos lá. Qual é a diferença que tem de tu chegar a 60 e chegar a 62? O Remo joga pelo 2 empate pontos. aqui, Bed. 2 pontos. Vai jogar pelo Tu empate acha que o contra o Remo joga Goiás. pelo empate? Contra o Goiás? O Se chegar a 62, acho que O Goiás tem 58, Sim, não é isso? sim. Se ele ganha do Novo Horizontino, Faz 61. ele faz 61. Isso. Aí o Remo joga pelo empate, vai ficar com 63 e o Goiás com 62. O Goiás fica com. O Remo fica com 62. 63, aí o Remo, se ele ganha Não, o jogo, se ele ele. ganha, ele fica com 62. É, ele e só se ele tem empata com o 59. Goiás, ele faz 63, pô. É. Aí ele fica na frente do O Goiás. fato é que Chape e Mas Criciúma não acho podem o seguinte, vencer seus dois eu, jogos. eu acho que esse jogo contra o Goiás, cara, eu não viria para Mangueirão pensando em empate. Não viria. Não, sim, O mas. Remo tem que entrar no jogo contra o Goiás para dar no meio Mas do Goiás. um jogo Não, tem mas não é três. questão de Aí, vídeo. aí ele vai. É. Aquilo que tu falou, ele vai analisando o jogo e vai vendo. O futebol tem 3 resultados: vitória, Não empate se e derrota. iludam não, tá? Tu com Não se 2 tá iludam, eu vou contando. logo avisar. Não se iludam não. Se o time do Goiás chegar vivo aqui, ele vem, mano. Os dois e ele cenários. tem plantel, tá? Pra Os ele. dois cenários que seriam excelentes pro Remo são ele vencer o jogo dele e Criciúma e Chape perderem, porque ele já sobe no domingo, ou com a combinação que dê para Remo e Goiás jogarem pelo empate aqui e os dois subirem, que aí eles iam fazer um jogo de 0-0, 1-1, Eu só de ainda festa. acho que uma vitória do Remo contra o Avaí e uma derrota do Goiás Sim, é um cenário. seria Sim, interessante. aí é um outro cenário bacana, porque o Goiás já viria praticamente morto para esse jogo diante da equipe do Clube do Remo. Vocês visualizam, que eu acho que para mim essa é a pergunta a ser feita para o Remo subir com 63. Aliás, é a pergunta a ser, acho não, é a pergunta a ser feita. Criciúma e Chape têm capacidades de fazerem 2 vitórias nesses últimos 2 jogos? Para mim, Tem. a Chape só tem se o Giovanni Augusto voltar. Não, pra mim é o seguinte, A Chape já pega teve- o Volta Redonda. A Chape já teve o acidente de percurso dela. Eu acho que agora o GPS dos meninos, entendeu? Ligou. O Volta Redonda fora e o Atlético Goianiense em casa. É, Faz Mas- 6 pontos. eu acho que faz. E o Criciúma pega o Botafogo em casa e o Cuiabá fora. Esse jogo contra o Botafogo vai ser encardido, porque o Botafogo precisa do resultado também. Então não espere facilidade. Mas jogando dentro do Heriberto Rios, o Criciúma é muito forte. Para mim, eu não cravo a Chape em nenhum dos 2 jogos se não tiver o Giovanni Augusto. E o Criciúma? O Criciúma, o jogo contra o Criciúma ganha o Atlético ou empata lá, dependendo da... Não, é Botafogo e Criciúma. Não, É Criciúma e Botafogo. Isso.
E na última rodada o Criciúma... Cuiabá e Criciúma. Então o Criciúma, ele faz 6 pontos. Ganha do Cuiabá e o jogo com o Botafogo vai ser dificílimo, porque para mim o Criciúma entrou numa vertical que deu uma caída na parte técnica e tática. A Chape, para mim, como eu falei do jogo contra o América, eu não botava a vitória da Chape se o Giovanni Augusto não estiver 100%, ou ele sentir no decorrer do jogo, a Chape vai ter uma dificuldade muito grande para ganhar o Volta Redonda, porque a Chape foi feita em 3 pilares. Mailton, que foi muito bem substituído pelo Everton, Giovanni Augusto e o Marcinho. Se sair qualquer um desses jogadores, tanto que quando o Giovanni Augusto se contunde, eu falei com o Saulo, cara, vai dar uma queda vertiginosa na Chape, você pode olhar. E quando o Dalpozo tirou o Marcinho, eu falei, agora o Remo vai ganhar o jogo. Se Chape e Criciúma não fizerem 6 pontos, um desses 2 não fizerem 6 pontos, o Remo sobe com 63. O Remo Senão vai ter que subir com levando 66, né? Levando em consideração que o Remo não vai perder pro Goiás aqui, né? Vai pelo menos empatar. 65, né? Porque eles chegam, se eles ganharem, eles fazem 64. Então a pergunta tá aí. Será que a Chape com o Criciúma vão vencer os 2 jogos? Não tem porquê da jornada, né? O que eu sei... Agora, se o Remo vencer os 2 jogos dele, também acabou. O que eu sei, o que vale pra gente, também vale pros outros. O Remo já vai entrar em contato, o Marcos Braz é do Rio, o Fábio Bentes, ajudou pra caramba com o Elton Silva no passado. E um time que vai mandar mala branca pro Volta Redonda vai ser o Remo. Já caiu? Já caiu, né? Já caiu e os caras querem dinheiro também. Então, se a gente fala de mala branca pro Avaí, a gente também tem que levar em consideração a mala branca pro Volta Redonda pro Cuiabá. Pro Cuiabá, e o Giovanni Augusto não está 100% no jogo contra... Ele pode estar 100%, né? Mas a contusão dele foi muscular. Para mim passa pelo Giovanni Augusto também. Entendeu? Para mim, a Chape, ela é dependente do... O cara tem 10 assistências, Ele é o maior assistente da Série B do brasileiro.